A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da escola dominical, referente ao quarto trimestre de 2025. Nesse trimestre, estamos estudando sobre o corpo, a alma e o espírito. Um estudo que eu reputo importantíssimo para a, a construção da nossa vida espiritual. E na lição de hoje, lição de número 6, referente ao domingo 9 de novembro de 2025, eu quero agradecer a Deus por essa data, porque eu e a minha esposa Marise estamos fazendo 51 anos de casado. Casamento abençoado pelo Senhor. A lição de hoje vai falar sobre a consciência, o tribunal interior. Você sabia que você tem um tribunal no seu interior chamado consciência? Paulo vai ajudar muito a nós na lição de hoje. Eu vou ler primeiro um texto dele lá em Atos 24:16, que diz assim: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Vamos orar, Senhor meu Deus, te damos graças por esse momento na tua presença, estudando a tua palavra. Dá a alegria do teu Santo Espírito aos teus servos, abençoa a vida dos teus servos, a família dos teus servos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando desde a lição passada sobre a alma. A nossa alma também, ela é trina. Ela está subdividida em consciência, que vamos estudar na lição de hoje. Na lição próxima, vamos estudar sobre os pensamentos. E na lição de número 8, vamos concluir os nossos estudos sobre a alma, falando sobre emoções e sentimentos. Então, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos trino, espírito, alma e corpo. A nossa alma é trina, consciência, pensamentos e sentimentos. O que é a consciência? Então, imagine que você abre lá a sua geladeira, você está de dieta, e você vê lá um bolo de chocolate. Aquilo te desperta um desejo. Os desejos por coisas boas são os nossos primeiros sentimentos. E aí lhe ocorre um pensamento: vou comer um pedaço desse bolo. Começa a haver um turbilhão nos seus sentimentos. Calma, você está de dieta. Aí você começa a ser condescendente. Talvez só um pedacinho depois do jantar. Mas aí vem a consciência, o seu tribunal interior que diz: olha, você prometeu a si mesmo evitar doces. Se você fizer isso, você vai se arrepender. E aí você sabe muito bem por experiência que é isso mesmo que acontece. Você vai lá, come um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, se satisfaz, mas aí a consciência pesa. Você se sente culpado. Essa consciência é uma consciência natural. Todas as pessoas têm, desde da criação do homem. Lá em Gênesis, a primeira história, a história de Adão e Eva, nos mostra muito bem isso. Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto
proibido do conhecimento do bem e do mal. E quando eles fazem isso, a reação é se esconder de Deus. Adão se esconde de Deus. Quando você pratica algo contra a sua própria consciência, você se esconde. Quando você é confrontado, como Adão foi, você se justifica. Adão falou: não, Deus, eu me escondi porque eu comi do fruto, mas foi a Eva que me convenceu de comer esse fruto. A mulher que tu me deste. Colocou a culpa em Deus. Você deixa cair um prato e aí você culpa alguém que está ao seu lado. Ah, se você não tivesse esbarrado em mim, eu não teria deixado cair esse prato. Eva fez a mesma coisa. Olha, eu fui enganada pela serpente. Essa consciência, esse tribunal interior, todas as pessoas têm. É uma consciência natural, ela é uma consciência moral que se desenvolve ao longo da vida e é moldada por fatores como educação, cultura, experiências pessoais e emoções. Cada pessoa constrói seu senso de certo e errado com base nesses elementos. Então, é por isso que dentro de uma casa mesmo há pessoas com nível de consciências morais diferentes. Um pensa do jeito, outro pensa do outro, um acha que é certo, o outro acha que é errado. E porque cada um teve uma experiência de vida diferente, estudou em colégios diferentes, teve pais diferentes, teve um relacionamento com pessoas diferentes, que foram construindo um padrão de consciência moral diferente. Mas tem alguma lei dentro de si. Lá em Romanos 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo fala assim, porque quando os gentios está falando, é uma expressão judia, que eram as pessoas que não eram judias. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, o homem natural ele tem alguma consciência, algum nível de consciência. Por exemplo, não é todo mundo que mata as pessoas. A maioria das pessoas tem uma consciência que matar é errado. A maioria das pessoas tem uma consciência que roubar é errado. Essa é uma consciência natural. Todo o homem tem. Agora, quando você se converte ao Senhor, você passa a ter uma consciência aguçada pela palavra de Deus. A consciência do crente é uma consciência diferente. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 4, 3 e 4. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós? Está dizendo o seguinte, olha, as pessoas me julgam. Nós sabemos disso, as pessoas vivem nos julgando. Eu também me julgo. E às vezes eu sou condescendente comigo mesmo e não sou muito severo no meu julgamento. A minha consciência
permite, às vezes, que eu faça coisas erradas. Então, eu devo ter consciência que quem me julga é Deus. Então, agora eu vou basear as minhas ações baseados na palavra de Deus. Eu vou buscar agir de acordo com o que Deus pensa. Não é o que o homem natural pensa, não é nem o que os meus irmãos em Cristo pensam, nem eu próprio penso. A minha consciência moral, muitas vezes não, certamente ela é imperfeita, porque nós tivemos uma mente construída pelo mundo, nossos ensinamentos dos nossos pais, no colégio, nas nossas amizades, como vimos anteriormente, e tivemos um determinado padrão de consciência até aceitar Jesus como Salvador. Agora a nossa consciência começa a ser aguçada pela palavra de Deus e nós começamos a ter novos ensinamentos e adquirir uma nova consciência, agora moralmente sã. Mas mesmo assim, ainda precisamos tomar cuidado e recorrermos à palavra de Deus para sabermos o que é certo e o que é errado, quando temos que tomar algumas atitudes. Porque a consciência do crente ela pode se corromper. Lá em Efésios 4, 17 a 20, o apóstolo Paulo nos fala assim: e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos. Não andem como os homens naturais. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Ou seja, esses homens têm coração duro, consciência já não pesa mais. Os quais, diz Paulo, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Não se misture, não fique pensando como o mundo. Eu vou dar um exemplo muito claro, embora seja um exemplo simples, os irmãos vão entender bem. Hoje, os palavrões são uma coisa muito comum. As pessoas falam palavrões nas ruas, publicamente, nas conduções, no seu ambiente de trabalho, há palavrões. Você vê crianças falando palavrões. Você vê velhos falando palavrões. Palavrão já se tornou algo moralmente aceitável por as pessoas naturais. E muitas vezes isso entra na vida do crente. Então nós vemos, por exemplo, aí na internet mesmo, pastores falando palavrões. Ora, isso advém de uma cauterização da consciência. Quando eu examino isso à luz da Escritura, eu vou ver que o padrão de Deus é completamente diferente. O apóstolo Paulo fala lá, por exemplo, em Tito 2:8, para nós termos linguagem sã e irrepreensível. Você acha que um palavrão é são e irrepreensível? Não. Para quê? Para que o adversário se envergonhe não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Você tem que ter uma linguagem sã e irrepreensível. Por quê? Para que o adversário não se envergonhe não tendo nada que dizer contra nós. Quando você era do mundo, andava no mundo, você falava palavrões à vontade e ninguém falava nada. Todo mundo achava natural, como acha hoje. A sua família.
Mas agora você se converteu. Quando você fala um palavrão, as pessoas olham para você e falam: ah, é crente. Ou seja, você está envergonhando o nome de Cristo quando você fala um palavrão. E tem para mais. Você pode escandalizar um irmão. Eu, quando escuto esses palavrões ditos por pastores na internet, eu me escandalizo. Porém, eu já tenho uma vida madura em Cristo e isso não me abala mais, nem me corrompe. Mas alguns irmãos novos na fé, fraquinhos, podem se abalar. Ou se corrompem, começam a praticar também esse tipo de fala, porque ouve os pastores falarem, pensa que isso é natural. Não vão buscar na palavra de Deus, linguagem sã e irrepreensível, como diz Paulo, e cometem o erro de entrar por esse caminho. Ou então se escandalizam a tal ponto de se desviarem da palavra de Deus. Porque não foi para isso que vieram para Cristo. Então pense bem nisso, irmão. Quando você comete algum ato moral condenável pela consciência, não sua, mas da palavra de Deus, aquela que Deus coloca no seu coração, você está envergonhando o nome de Cristo e ainda pode levar um irmão mais fraquinho a se desviar da fé. O tempo atual que vivemos é terrível. 1 Timóteo 4, 1 a 2, o apóstolo Paulo fala, mas o Espírito expressamente, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Então, consciências cauterizadas, hipócritas, mentirosos. Esse é o tempo que estamos vivendo. Então, por exemplo, você pega aí o aborto, virou natural. Consciência cauterizada. Uma pessoa que comete o aborto, ou ela fica o resto da vida sentindo culpa pelo seu pecado, ou ela cauteriza a sua consciência fazendo coisas piores, virando hipócritas, falando mentiras. Você não pode matar um nenê impunemente, segundo a palavra de Deus. Paulo é o exemplo a ser seguido. Eu volto para nós finalizarmos a ler o versículo de Atos dos Apóstolos 24 e 16, que diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Como você faz isso, meu irmão, minha irmã? Tendo uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens, seguindo o que a palavra de Deus fala sobre a consciência. Palavras sãs, irrepreensíveis, vida pura, vida santificada, separada das coisas deste mundo. E aí você pode testemunhar de Cristo com uma boa consciência. Que Deus te dê força para você ter uma boa consciência e dar um excelente testemunho da mudança que Cristo fez na sua vida. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que essas palavras sobre a consciência possam ter despertado a sua vontade de fazer a vontade de Deus, seguir aquilo que Deus nos traz como moral e não aquilo que o mundo nos ensina para a perdição. Que Deus te abençoe. Amém.